Você já percebeu como um único pensamento pode mudar completamente o rumo do seu dia? Pense bem. Às vezes você acorda e algo pequeno acontece. O café derrama, o trânsito trava, alguém fala algo sem pensar. E em poucos minutos, sua mente já está transformando tudo isso em um caos. Mas e se eu te dissesse que o verdadeiro poder não está no que acontece com você, mas no que você decide pensar sobre isso? A maioria das pessoas vive acreditando que precisa esperar a vida melhorar para começar a pensar positivo, mas os estoicos sabiam o oposto. É quando você muda a forma de pensar que a vida começa a melhorar. É dentro da sua mente que o mundo começa a se transformar. Tudo o que você vê, sente e reage nasce primeiro como um pensamento. E quando seus pensamentos se tornam disciplinados, sua vida se torna leve. Enquanto o mundo grita por controle externo, sucesso, dinheiro, status, o estoicismo te ensina o verdadeiro domínio, o controle interno. Pensar positivo para os sábios não é romantismo, é estratégia. É o ato de escolher a direção da sua mente, mesmo quando tudo parece fora do lugar. É como segurar o leme em meio à tempestade e dizer: eu sei para onde estou indo. E talvez você não perceba, mas todos os dias você está criando o seu destino através das palavras que repete em silêncio. Cada pensamento é uma semente, e o que você planta inevitavelmente cresce. A questão é: o que você tem alimentado dentro de si? Medo ou coragem? Dúvida ou confiança? Reclamação ou gratidão? Hoje quero que você pare por um instante e observe seu próprio diálogo interno. As vozes que você ouve na sua cabeça, elas te fortalecem ou te sabotam? Porque é ali, nesse campo invisível, que o estoico aprende a vencer. Neste vídeo, nós vamos explorar o verdadeiro poder de pensar positivo sob a ótica do estoicismo, com 10 ensinamentos estoicos que ultrapassaram gerações. Não o pensamento vazio e ilusório, mas a força mental que muda comportamentos, atrai oportunidades e te aproxima dos seus maiores desejos. Então já deixa o seu like, se inscreva no canal para continuar recebendo reflexões como essa e comenta aqui embaixo: vou pensar positivo, porque a mudança começa quando você decide afirmar isso para si mesmo. Agora respire fundo, silencie o mundo ao seu redor e venha comigo. Este é o momento de mudar o que acontece dentro, para transformar tudo o que acontece fora. Começa agora, o poder de pensar positivo. 1. O que você repete, você se torna. A mente humana é como um campo fértil. E o curioso é que ela não faz distinção entre o que é bom e o que é ruim. Ela simplesmente faz crescer aquilo que você planta com mais frequência. Cada pensamento repetido, cada frase que você murmura em silêncio, é uma semente lançada nesse solo invisível. E o que nasce desse solo, mais cedo ou mais tarde, começa a moldar a pessoa que você é, suas atitudes, seus resultados e até o modo como você enxerga o mundo. Os estoicos compreendiam isso com uma clareza impressionante. Eles sabiam que o homem se torna o que ele treina a ser. Se você treina sua mente todos os dias para pensar em fracasso, ela se ajustará para enxergar fracassos em tudo. Se você treina para enxergar possibilidades, a vida se expande diante de você. Não é mágica, é hábito mental. E hábito é destino. Pense em quantas vezes você já disse a si mesmo frases como: eu não consigo, isso não é para mim, já é tarde demais. Agora imagine o peso que essas palavras ganham quando repetidas por semanas, meses, anos. Elas começam a se transformar em uma espécie de trilha dentro da sua mente, e o cérebro, que é uma máquina adaptável, passa a seguir esse caminho automaticamente. Ele entende que aquilo é a verdade. E assim, sem perceber, você se programa para viver de acordo com o que repete. Mas o contrário também é verdadeiro. Se você repete frases de poder, de clareza, de coragem, não de forma cega, mas com presença, você começa a reconfigurar suas conexões mentais e a sua mente aprende um novo idioma, o da força. Pense agora em Marco Aurélio, escrevendo suas meditações à noite, depois de comandar exércitos e enfrentar traições.
Ele repetia a si mesmo não para convencer os outros, mas para relembrar à própria alma quem ele era. Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Essa repetição não era um mantra superficial, era um treinamento interno, uma lembrança constante de que o centro de controle está dentro e não fora. E é isso que falta em muitos hoje, a disciplina de repetir o que fortalece em vez de repetir o que enfraquece. Porque repetir é uma escolha. A maioria das pessoas repete o medo, a queixa, a insegurança e alimenta tudo o que as mantém paradas. Mas o estoico repete o que o move. Ele repete que a dor é temporária, que a virtude é o único bem, que o autocontrole é a verdadeira liberdade. E cada repetição é como martelar o ferro até que vire espada. Agora feche os olhos por um instante e pense nas palavras que mais se repetem dentro de você. Elas têm cheiro de coragem ou de desistência. Elas abrem caminhos ou te prendem. Porque o que você repete se torna o seu reflexo no mundo. Quando você acorda, o seu primeiro pensamento define o tom do dia. Se você desperta dizendo, vai ser um dia ruim, seu cérebro vai buscar evidências para confirmar isso. Se você diz, eu posso enfrentar o que vier, a mente cria uma postura de prontidão. Tudo começa no pensamento, mas se solidifica na repetição. Veja, até a natureza entende o poder da constância. O rio que corta a pedra não o faz pela força, mas pela insistência. Um vento suave repetido todos os dias pode mudar a forma das dunas. E você, que é parte dessa mesma natureza, também é moldado pelaquilo que repete em silêncio, dia após dia. Há uma história curiosa sobre Epicteto. Quando ainda era escravo, ele ouvia constantemente que não tinha valor, que não passava de uma propriedade. E sabe o que ele fez? Ele começou a repetir para si mesmo o contrário. Ele dizia em pensamento, sou livre porque nada me prende além da minha mente. E foi essa repetição, essa reprogramação, que o libertou antes mesmo das correntes caírem. Então, se hoje você sente que algo te limita, uma crença, um medo, um ciclo, observe o que você anda dizendo para si mesmo. Palavras são comandos mentais e a repetição é o código que a mente entende. Quando você muda o código, muda o sistema inteiro. E aqui vai um exercício estoico simples, mas poderoso. Toda vez que um pensamento negativo aparecer, não lute contra ele. Reconheça-o, agradeça por ter percebido e substitua. Diga algo que te alinhe novamente com a força. Pode ser uma frase curta, algo como, sou maior do que isso. Repita quantas vezes forem necessárias, até sentir que a mente obedeceu. Isso não é ilusão, é domínio. É fazer da repetição uma ferramenta de liberdade. Porque quem repete o bem se aproxima da sabedoria. E é interessante como, quanto mais você pratica isso, mais o mundo começa a reagir diferente. As oportunidades que antes passavam despercebidas começam a aparecer. As pessoas te tratam de forma diferente porque sua energia muda. O ambiente responde ao que você emite. Você já notou que há pessoas que entram num lugar e parece que tudo se ilumina? E outras que chegam e o ar pesa? Isso não é sorte, é vibração mental construída por anos de repetição. Aquele que alimenta a mente com confiança e propósito, mesmo em silêncio, carrega uma presença diferente. É como se o mundo sentisse o que ele pensa. Por isso, repita o que te eleva. Repita o que te torna digno do que deseja. Repita com intenção, até que sua mente pare de resistir e comece a acreditar. Acredite em você antes de pedir que o mundo acredite. O segredo é simples, mas exige constância. Você precisa repetir até que o pensamento se torne instinto. Até que a força seja natural e o medo apenas lembrança. Então, da próxima vez que acordar e olhar para o espelho, não repita as velhas queixas. Diga a si mesmo algo que te desperte. Hoje eu escolho crescer. Repita isso com o mesmo tom de quem decide, com o mesmo foco de quem sabe para onde vai. Porque cada repetição é um passo invisível rumo à sua melhor versão. Lembre-se, o que você repete, você se torna. E o que você se torna, muda tudo ao seu redor. A vida não responde ao acaso. Ela responde ao eco constante dos seus pensamentos. 2.
A gratidão muda a química da alma. Você já percebeu como é impossível sentir medo e gratidão ao mesmo tempo? Quando o coração se enche de gratidão, algo muda silenciosamente dentro de nós. É como se a mente ficasse mais leve, o ar mais limpo, e até os problemas diminuíssem de tamanho. A gratidão tem esse poder quase invisível, mas profundamente transformador. Ela muda a química da alma. Os estoicos sabiam disso. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, começava seus dias agradecendo. Em suas meditações, ele escrevia algo como: "Hoje encontrarei pessoas ingratas, arrogantes e más, mas ainda assim sou grato por ter acordado e poder agir de acordo com a razão." Ele entendia que a gratidão não é sobre esperar que tudo dê certo, mas sobre reconhecer que mesmo em meio às dificuldades, ainda existe algo bom a ser visto. A gratidão estoica é ativa, não passiva. Ela não espera o cenário perfeito, ela o cria. Ela é o olhar que encontra sentido onde o pessimista vê ruína. Quando você aprende a ser grato, não porque tudo está bem, mas porque você tem forças para continuar mesmo quando não está, você descobre um tipo de paz que o mundo não pode tirar. Feche os olhos por um instante e sinta o ar entrando pelos pulmões. O simples fato de poder respirar, de estar vivo, de poder ouvir, pensar, sentir, tudo isso já é um motivo imenso para agradecer. Mas quase ninguém percebe, porque o ser humano se acostuma rápido demais com o extraordinário. Ele se adapta à bênção e passa a enxergar só o que falta. A gratidão muda tudo porque altera o foco da mente. O cérebro é como uma lanterna. Onde você aponta, tudo se ilumina, e o que fica fora do foco desaparece. Quando você decide focar no que tem, em vez do que falta, você muda o cenário interno, e o externo começa a mudar em resposta. Os estoicos acreditavam que a infelicidade nasce da comparação. Quando você olha para o que o outro tem, esquece o que já possui. Quando você busca mais sem reconhecer o que já existe, a alma entra em escassez. Mas quando você agradece, o que tem se multiplica, não magicamente, mas porque sua percepção se expande. Você começa a ver valor onde antes via rotina. Imagine agora que você está tomando um café quente, com o aroma subindo devagar, enquanto observa o sol atravessar a janela. Você sente o calor da caneca nas mãos, o silêncio do momento, o sabor simples, mas presente. A gratidão é isso, é estar inteiro no agora, é perceber que o que você tem, neste exato instante, já é suficiente para ser feliz. E talvez seja essa a maior lição. A gratidão não é um resultado, é um estado. Você não é grato porque alcançou algo, você alcança porque é grato. Quando você muda o seu estado interno, suas ações mudam, sua energia muda e o mundo responde de outra forma. Epicteto dizia: "Não busque que os eventos aconteçam como você deseja, mas deseje que eles aconteçam como acontecem, e sua vida fluirá bem." Isso é gratidão na prática. É aceitar com serenidade, é encontrar aprendizado em tudo, é entender que mesmo a dor pode ser uma professora. Existe algo profundamente curativo em agradecer pelo que antes te irritava. Quando você agradece por uma perda, você está dizendo ao universo: "Eu aprendi." Quando você agradece pela espera, você está dizendo: "Eu confio." E é nesse ponto que a alma se reorganiza, como se as peças da vida começassem a se encaixar novamente. A ciência moderna comprova o que os estoicos já praticavam. Pesquisas mostram que a gratidão ativa áreas do cérebro ligadas ao prazer, à calma e à motivação. Ela reduz o cortisol, o hormônio do estresse, e aumenta a serotonina, responsável pela sensação de bem-estar. É literalmente uma mudança química. O corpo responde à mente grata como uma planta responde ao sol. Mas o mais bonito é que não é preciso muito para praticar. Você não precisa escrever um diário elaborado ou esperar grandes acontecimentos. Comece com o simples. Ao acordar, agradeça pela oportunidade de mais um dia. Ao comer, agradeça pelo alimento. Ao conversar, agradeça pela presença de alguém. É na repetição dessas pequenas consciências que a gratidão se torna parte de quem você é. Um estoico grato não nega a realidade, ele a honra.
Ele entende que o destino traz o que é necessário, não o que é fácil. Ele aceita e transforma, agradecendo por cada capítulo da própria história. A gratidão é o que impede a mente de se corromper pelo ressentimento. Agora pense comigo. Quantas coisas que você tem hoje eram apenas um sonho há alguns anos? Quantas vezes você desejou exatamente o que agora vive? E mesmo assim, sua mente já quer mais, já busca o próximo degrau, sem sequer respirar para agradecer pelo caminho percorrido. É assim que a insatisfação se instala, quando você se esquece de celebrar o que já conquistou. A gratidão é o antídoto disso. Ela te faz voltar para o centro, te lembra que o presente é um milagre em andamento. Os estoicos chamavam isso de amor fati, amar o destino. É a prática de agradecer não apenas pelo que é bom, mas também pelo que parece ruim. Porque até o que dói pode te amadurecer, pode te libertar de algo que te prendia. O sofrimento sem gratidão é peso. O sofrimento com gratidão é evolução. Pense numa árvore. Ela não reclama do inverno porque entende que é o tempo em que precisa fortalecer suas raízes. Quando a primavera chega, ela floresce naturalmente, sem esforço. O ser humano deveria aprender com ela. Agradecer pelas estações frias é o que prepara o terreno para o florescimento. Quando você vive em gratidão, começa a atrair pessoas e situações que vibram na mesma frequência. Você se torna mais leve, mais confiante, mais magnético. Porque a gratidão emana uma energia silenciosa, mas perceptível. É como um perfume que não se vê, mas todos sentem. E o mais interessante é que quanto mais você agradece, mais motivos encontra para agradecer. É um ciclo que se retroalimenta. A escassez faz o mesmo, só que ao contrário. Quanto mais você reclama, mais motivos surgem para reclamar. Então a escolha é sua. Qual ciclo você vai nutrir? A gratidão muda a química da alma porque muda a direção da atenção. E aquilo em que você presta atenção cresce. Se você olhar para a beleza, ela aumenta. Se olhar para o caos, ele se multiplica. A vida é reflexo daquilo que você decide enxergar. Então, antes de dormir hoje, faça um pequeno exercício estoico. Lembre-se de 3 coisas pelas quais você é grato. Não apenas diga, sinta. Feche os olhos, sinta a calma que isso traz. Esse simples gesto, repetido todos os dias, vai te transformar mais do que qualquer livro de autoajuda ou palestra motivacional. Porque a gratidão, quando se torna hábito, te devolve o poder de ser feliz agora. Não quando algo mudar, mas porque você mudou. E quando a alma muda, tudo muda com ela. 3. Pensar positivo é enxergar possibilidades onde outros veem ruína. Há quem olhe para as ruínas e só veja a destruição. E há quem veja o mesmo cenário e enxergue a base perfeita para recomeçar. Essa é a diferença entre o olhar comum e o olhar estoico. Pensar positivo não é negar o caos, é encontrar dentro dele um ponto de apoio. É ver nas rachaduras a prova de que ainda há estrutura. É caminhar sobre os escombros com a mente firme, enquanto todos recuam. O mundo sempre vai te mostrar motivos para desistir. Sempre haverá ruído, drama, pessoas negativas e previsões sombrias. Mas o estoico aprendeu algo que poucos entendem. O cenário externo não determina a visão interna. Mesmo em meio à ruína, ele mantém o olhar elevado, porque sabe que a forma como vê o mundo molda a forma como vive nele. Imagine por um momento que você está em uma cidade antiga, devastada por um terremoto. As ruas estão cobertas de poeira, o ar é pesado e tudo parece perdido. Enquanto a maioria se desespera, um homem caminha lentamente, observando o solo. Ele se abaixa, pega um pequeno fragmento de pedra e o segura contra a luz do sol. Nos reflexos dourados, ele percebe que o mesmo chão que desabou também guarda os minerais para reconstruir. Esse homem não é cego à tragédia. Ele apenas aprendeu a enxergar o que os outros não veem. Esse é o verdadeiro poder de pensar positivo. Não tapar os olhos para o problema, mas abrir os olhos para o possível. Os estoicos nunca foram otimistas ingênuos. Eles sabiam da dor, da perda, da injustiça. Marco Aurélio escreveu suas meditações em meio a guerras e pestes. Epicteto viveu como escravo. Sêneca perdeu amigos e enfrentou o exílio. Ainda assim, todos tinham algo em comum: o olhar voltado para o que ainda podia ser feito,
e não para o que se perdeu. E se observarmos bem, essa é uma das maiores diferenças entre quem evolui e quem estagna. O pessimista olha o problema e pergunta: por que isso aconteceu comigo? O estoico olha o mesmo problema e pergunta: como posso crescer com isso? A vida é um campo de testes para a mente. Situações difíceis não vêm para destruir, mas para revelar o quanto ainda há de força adormecida em nós. Pensar positivo nesse contexto não é pintar a dor de cor bonita, é olhar para ela como um escultor olha para o mármore. Bruta, fria, dura, mas com algo grandioso escondido dentro, esperando para ser lapidado. Talvez seja por isso que pessoas verdadeiramente fortes são serenas. Elas olham o caos e não se apavoram, porque já aprenderam que há uma ordem escondida em tudo, que a ruína de hoje pode ser o alicerce de amanhã. Um exemplo: quando Roma foi devastada por incêndios e guerras, muitos acreditaram que a civilização estava condenada. Mas foi dessa ruína que surgiram novas ideias, novas filosofias, novos impérios. A destruição abriu espaço para a criação. O mesmo acontece dentro de você. Quando algo se rompe, dói, mas também abre espaço. O fim de algo é o início de outra coisa que ainda não existe, mas que só pode nascer depois que o velho desaparece. Agora, imagine o amanhecer após uma tempestade. As ruas ainda molhadas, o cheiro da terra úmida, o sol surgindo tímido entre as nuvens. Há um tipo de beleza que só aparece depois da destruição. É a beleza da resistência, a beleza de quem, mesmo ferido, ainda caminha. Pensar positivo é escolher enxergar esse nascer do sol quando todos ainda enxergam a noite. É uma habilidade mental que precisa ser treinada porque o cérebro humano é naturalmente programado para perceber o perigo antes da esperança. É uma herança antiga de sobrevivência. Mas hoje, o que ameaça a maioria das pessoas não são feras nem guerras, é o medo. E o medo precisa ser confrontado com visão, não com fuga. Quando você muda o foco do olhar, muda o resultado. Quando, em vez de perguntar por que tudo dá errado, você passa a perguntar o que posso aprender com isso, o cérebro muda de frequência. Ele começa a procurar respostas construtivas, soluções criativas, saídas que antes pareciam invisíveis. O que você vê é o que você cria. E quando você aprende a enxergar possibilidade na ruína, você se torna alguém que o caos não consegue controlar. Veja, até na natureza isso é uma lei. Depois de um incêndio florestal, o solo parece morto, mas os nutrientes liberados das cinzas se tornam base para um novo ciclo de vida. O verde volta mais forte, o ar se renova, e é assim também com a alma humana. Depois de um colapso pessoal, um fracasso, uma perda, uma decepção, há um renascimento possível se você tiver olhos para enxergar. Mas quem só vê ruína se enterra nela. Por isso, o pensamento positivo, na visão estoica, é uma questão de treino, é uma lente. Você escolhe qual usar, a da perda ou a da oportunidade. E o que é mais curioso, os dois olhares estão sempre disponíveis. Quantas pessoas passaram pelas mesmas dificuldades que você, mas reagiram de forma completamente diferente? O cenário era o mesmo, mas o resultado, não. A diferença estava na mente. O estoico é aquele que, em vez de perguntar quando isso vai acabar, pergunta quem eu posso me tornar enquanto isso não acaba. É isso que o torna inabalável. O pensamento positivo não é um escudo contra o sofrimento, é um farol que te orienta através dele. Quando tudo parece perdido, ele sussurra: continue, há um caminho. E esse caminho só aparece para quem acredita que ele existe. A vida vai te testar com invernos longos, com quedas e demoras. Mas se você mantiver a mente aberta, perceberá que até a ruína tem um ritmo, uma ordem. Há sempre algo a aprender, algo a reconstruir, algo a proteger. Então, da próxima vez que olhar para algo que parece desmoronar, respire fundo. Observe com calma. Pergunte-se o que ainda pode ser feito. Às vezes, o simples ato de mudar o ângulo já muda tudo. O pensamento positivo é essa mudança de ângulo. É a capacidade de olhar o mesmo cenário e encontrar um novo significado.
E é esse olhar que transforma vidas, porque quando você começa a enxergar possibilidade na ruína, o medo perde o controle sobre você. E a vida começa a te respeitar, como quem reconhece um guerreiro que já não foge do campo de batalha. Os estoicos não eram imunes à dor, mas eram especialistas em esperança racional. Acreditavam que todo obstáculo pode ser usado como ferramenta, que o mal, quando compreendido, se torna força, e que a ruína, quando aceita, se torna renascimento. Pensar positivo, portanto, é mais do que uma escolha. É uma estratégia de sobrevivência da alma. É o dom de ver além da poeira, de permanecer lúcido quando todos perdem o controle, de encontrar sentido no que parecia sem propósito, porque no fim, não é o que te acontece que importa, mas o que você decide enxergar no meio disso tudo. E se você escolher ver possibilidades onde os outros veem ruína, não haverá ruína capaz de te derrubar. 4. Tudo é neutro até que sua mente interprete. Há um instante, antes de qualquer reação, em que tudo é neutro. Um segundo breve, quase imperceptível, entre o que acontece e o que você sente. É nesse espaço silencioso que mora a liberdade do homem. O que vem depois, raiva, tristeza, alegria, medo, é criação da mente. O mundo apenas acontece, é a mente que o colore. Os estoicos compreenderam essa verdade com uma profundidade que poucos alcançam. Epicteto dizia que as coisas não perturbam os homens, mas sim a opinião que eles têm sobre as coisas. Nada possui poder intrínseco sobre você. É a sua interpretação que dá forma à experiência. O mesmo evento que destrói um homem pode fortalecer outro. A diferença não está no fato, mas na leitura interna. Feche os olhos por um momento e imagine o som da chuva caindo lá fora. Para alguns é melancolia, para outros é descanso. O som é o mesmo. O que muda é o significado. E assim é com tudo. As palavras, as perdas, os silêncios, os olhares, tudo depende da lente que a mente usa. Um insulto só tem o poder de ferir se você o aceita como verdade. Uma crítica só te abala se você já duvida de si. Quando você entende isso, começa a perceber que quase todo sofrimento é opcional. Não o sofrimento físico, mas o sofrimento mental, aquele que se multiplica porque você o alimenta. Marco Aurélio escreveu: se algo externo te fere, não é o evento que te fere, mas o seu julgamento sobre ele, e esse julgamento está em seu poder. Há uma beleza quase divina nessa ideia. O reconhecimento de que, mesmo em um mundo caótico, o domínio da percepção é o último bastião da liberdade humana. Pense em um espelho. Ele reflete tudo, mas não se prende a nada. É isso que a mente estoica busca se tornar. Refletir o mundo sem se manchar por ele. Ver sem se apegar, sentir sem se perder. Mas essa neutralidade não é frieza, é sabedoria. É o olhar que compreende antes de reagir. É o silêncio interno que impede que você se torne refém do que acontece fora. Quantas vezes você já reagiu no impulso e depois se arrependeu? Quantas discussões nasceram de palavras mal interpretadas, de gestos mal lidos, de emoções precipitadas? O mundo não te ataca. Você é quem dá permissão para ser atingido. Tudo o que acontece passa primeiro pela mente, e ela decide o rótulo, bom ou ruim, justo ou injusto, vitória ou derrota. Mas esses rótulos não são verdades, são apenas percepções temporárias. Com o tempo, você percebe que o que parecia uma tragédia era, na verdade, o início de algo maior. E o que parecia uma sorte enorme, às vezes, era apenas ilusão disfarçada. A mente apressada julga. A mente treinada observa. E é essa diferença que separa o homem sábio do homem comum. Os estoicos praticavam o distanciamento racional, não fugir da emoção, mas observá-la com clareza. Quando algo acontecia, eles se perguntavam: isso está sob meu controle? Se a resposta fosse não, deixavam ir. Se fosse sim, agiam sem desespero. Essa simplicidade mental os tornava praticamente imperturbáveis. Agora imagine uma pedra lançada em um lago. A água reage, cria ondas, mas em poucos instantes volta à calma. Assim deveria ser a mente diante dos acontecimentos. Não é sobre nunca reagir,
é sobre não prolongar a reação. É sobre permitir que o natural flua e o essencial permaneça. Tudo é neutro até que você interprete. Mas o que é interpretar? É dar sentido com base nas suas experiências, traumas e crenças. Duas pessoas podem presenciar o mesmo pôr do sol. Uma vê esperança, outra vê o fim do dia e sente melancolia. O pôr do sol continua o mesmo, apenas as almas o enxergam de modos diferentes. Por isso, pensar como um estoico é treinar o olhar até que ele se torne justo. É aprender a enxergar as coisas como elas são e não como você gostaria que fossem. Quando você vê o mundo sem a névoa das emoções descontroladas, o que antes era confusão se torna clareza. E essa clareza traz uma força silenciosa. Aquele que não se abala por qualquer coisa passa a ter poder sobre tudo. Há uma história que os antigos contavam sobre Sócrates. Um homem, tomado de ódio, o insultou em público. Sócrates apenas sorriu e seguiu seu caminho. Perguntaram-lhe depois por que não havia reagido. Ele respondeu: se alguém me oferece um presente e eu não aceito, a quem pertence o presente? A sabedoria dessa resposta é imensa. O insulto, o problema, a provocação, tudo são presentes que só te afetam se você os aceitar. Se não aceitar, eles permanecem com quem os enviou. O estoico vive assim. Não rejeita o mundo, mas também não se deixa possuir por ele. Ele vê o bem e o mal com a mesma serenidade, porque sabe que ambos são apenas interpretações temporárias dentro de um ciclo maior. E esse modo de viver traz uma sensação de leveza quase indescritível. Você começa a perceber que nada realmente te tira do eixo, apenas a sua mente quando se esquece de observar. A neutralidade da vida é libertadora. Ela te ensina que nem o elogio te define, nem a crítica te destrói, que o sucesso não te eleva e o fracasso não te rebaixa. Ambos são apenas fases de um mesmo movimento. Quando a mente entende isso, você passa a caminhar com calma em qualquer terreno. A chuva não te irrita, o atraso não te desestabiliza, a ofensa não te desequilibra, porque você aprendeu que o poder não está no evento, mas na resposta. Pense agora no nascer do sol sobre o mar. O brilho toca as ondas e cada gota reflete um tom diferente. Nada ali é certo, nada é fixo, mas há harmonia. É assim que vive o sábio, em harmonia com o incerto. Ele não tenta controlar o mar, apenas aprende a navegar. Tudo é neutro até que você interprete. Essa é a chave. Quando algo te incomodar, antes de reagir, faça uma pausa. Pergunte-se: o que realmente está acontecendo aqui? Ou o que a minha mente está dizendo que está acontecendo? Esse breve instante de consciência muda o rumo de qualquer situação. A vida não é contra você. Ela apenas é. Cabe a você decidir o que fará com o que ela te oferece. O estoico entende que o mundo é um espelho. O reflexo depende da calma da água. Se a mente está agitada, tudo se distorce. Se está serena, tudo se revela. Então, antes de chamar algo de bom ou ruim, de sorte ou azar, olhe de novo. Observe sem pressa. Talvez a resposta ainda esteja se formando. No fim, o que realmente importa não é o que o mundo te dá, mas o que você faz com o que ele te dá. Porque tudo, absolutamente tudo, é neutro, até que sua mente interprete. 5. O que você teme é o que mais precisa enfrentar. Há um momento na vida em que você sente o frio subir pela espinha, o estômago se contrair e o corpo inteiro parecer recuar diante de algo que nem aconteceu ainda. Esse é o medo. Invisível, mas imenso. Um visitante silencioso que sussurra em sua mente: melhor não tentar, você vai falhar, não está pronto. E é curioso, porque quanto mais você foge dele, mais ele cresce. O medo é um tipo de sombra. Quanto mais você corre, mais longa ela fica. Os estoicos sabiam que o medo não é um inimigo, mas um mensageiro. Ele aponta exatamente onde sua coragem precisa nascer. O que teme é o que deve ser feito, diria Sêneca, se o ouvisse hoje. Porque o medo é um mapa, e no ponto exato em que ele aparece está o limite da sua zona de conforto. Se você ultrapassa esse limite, o medo se dissolve e em seu lugar surge poder. Imagine-se diante de uma ponte suspensa, balançando ao vento.
A travessia parece impossível, mas o que existe do outro lado é exatamente o que você quer: a mudança, a liberdade, o crescimento. E é o medo que guarda essa passagem, como um porteiro do progresso. Nenhum homem evolui fugindo dos próprios fantasmas. Epicteto dizia que o medo é natural, mas a covardia é uma escolha. E ele tinha razão. O medo visita todos. A diferença está em quem o recebe para conversar e quem o deixa dominar a casa. O sábio observa o medo, pergunta o que ele veio ensinar e depois segue adiante. O tolo foge, e foge para sempre. O medo não desaparece com o tempo. Ele só se alimenta da espera. E quanto mais você adia o enfrentamento, mais ele se torna parte de você, até o ponto em que já não sabe se vive ou apenas evita viver. Mas quando você decide encará-lo, algo quase mágico acontece. A mente, que antes te paralisava, começa a se curvar diante da ação. O medo perde o poder sobre quem se move. Ele só domina os que param para ouvi-lo demais. Pense em uma montanha. Ela parece inalcançável vista de baixo, mas cada passo em direção ao topo revela que o gigante não era o medo, era a sua própria imaginação. O medo é o eco das suas dúvidas. E quanto mais você se aproxima, mais baixo ele soa. Marco Aurélio escrevia sobre isso em seus diários. Se é suportável, então suporte-o. Se é impossível de suportar, ele te destruirá e cessará por si só. Essa simplicidade contém uma sabedoria enorme. O medo parece infinito até você atravessá-lo. Depois, olhando para trás, tudo parece menor. O medo é uma lente de aumento da alma. Ele distorce, ele faz parecer intransponível o que, na verdade, é apenas desconhecido. Mas o desconhecido não é inimigo, é campo de crescimento. Pense no primeiro mergulho em águas profundas. Antes de pular, o corpo treme, o coração acelera, a mente cria 1000 cenários de perigo. Mas, no instante em que você entra na água, tudo muda. O medo era o portão, não o castigo. Os estoicos enfrentavam o medo através da razão. Eles se perguntavam: o que realmente posso perder? Quase sempre a resposta era: nada essencial. E essa simples reflexão dissolvia o terror. Porque a verdade é que o medo se alimenta de ilusões, e as ilusões só sobrevivem na escuridão da incerteza. Você já percebeu que o medo raramente está no presente? Ele vive no futuro. É o que ainda não aconteceu que te paralisa. É a suposição, o e se, o talvez. Mas o presente, quando vivido com total presença, é muito menor do que o medo pintou. A mente cria monstros, a realidade quase nunca. E quando você decide agir mesmo com medo, algo muda dentro de você. A alma entende que quem comanda é a vontade, não a emoção. A coragem não é a ausência de medo, é a decisão de andar mesmo tremendo. A natureza ensina isso o tempo todo. Observe o fogo. Ele consome o que o teme, mas aquece quem o domina. O medo é igual. Se você foge dele, ele te consome por dentro. Se o encara, ele se torna energia. Sêneca dizia que sofrermos mais na imaginação do que na realidade. Quantas vezes você já se torturou com preocupações que nunca aconteceram? Quantas noites perdeu se preparando para algo que nem existiu? O medo rouba mais vidas na mente do que o perigo rouba no mundo. Mas há um segredo nisso tudo. O medo mostra o caminho do seu propósito. Aquilo que te causa tremor, mas também te desperta curiosidade, quase sempre é um chamado. É o seu potencial batendo a porta, e ele se disfarça de medo para testar sua determinação. O homem que teme falar em público talvez tenha nascido para inspirar multidões. A mulher que teme empreender talvez tenha nascido para liderar. O jovem que teme ser rejeitado talvez tenha nascido para ensinar amor próprio. O medo é o espelho que reflete o seu próximo nível. Quando você foge, permanece o mesmo. Quando enfrenta, renasce. E o que é o estoicismo, se não a arte de se tornar impenetrável ao medo? De olhar o abismo e dizer, eu continuo? Os estoicos treinavam isso em silêncio. Não esperavam o perigo chegar. Eles se expunham deliberadamente a situações desconfortáveis para provar a si mesmos que o medo era só uma ideia. Dormiam no chão para lembrar que o conforto é uma escolha, não uma necessidade. Caminhavam na chuva para fortalecer o corpo e a mente.
Eles não esperavam se sentir prontos, porque sabiam que o pronto nunca vem. Você se torna pronto quando age. E quando enfrenta o que teme, algo se quebra, não fora, mas dentro. É o domínio que o medo tinha sobre você que começa a ruir. E nas ruínas dele nasce um novo tipo de paz, a confiança. A confiança não é construída em dias fáceis, ela nasce do confronto. É na tempestade que você descobre que o barco aguenta. É no fogo que se forja o aço. E é no medo que o homem encontra o próprio poder. Então, da próxima vez que sentir medo, não o amaldiçoe. Respire. Observe-o. Pergunte o que ele quer te mostrar. Talvez ele apenas esteja te apontando uma direção que você precisa seguir, mas ainda não teve coragem. O medo é um professor exigente, mas justo. Ele não desaparece, mas se transforma quando você o encara. Depois que o enfrenta, ele passa a trabalhar a seu favor. Ele se torna instinto, atenção, foco e não mais prisão. O que você teme é o que mais precisa enfrentar. Porque do outro lado do medo não está o perigo, está a liberdade. E é essa liberdade que o estoico busca, a de ser inatingível por qualquer emoção que o mundo tente impor. Enfrentar o medo não é vencer algo fora de você. É vencer o que dentro de você ainda acredita ser fraco. E quando essa crença cai, o mundo muda de forma. O impossível começa a parecer alcançável. E o medo, aquele mesmo que te paralisava, se torna o seu melhor aliado. O sinal de que você está indo exatamente na direção certa. 6. O pessimismo é uma lente suja. Há quem acorde e veja o céu cinza e pense que o dia será ruim. E há quem veja o mesmo céu e apenas diga, vai chover e tudo ficará limpo depois. O céu é o mesmo. O que muda é o olhar. O pessimismo é como uma lente embaçada. Você ainda enxerga o mundo, mas tudo parece distorcido, sem cor, sem vida. O problema é que muitos passam a acreditar que a sujeira está no mundo, quando na verdade está no vidro. Passam a confundir a poeira da mente com a verdade das coisas. Os estoicos compreendiam essa armadilha com profundidade. Para eles, o pessimismo era o produto de uma mente desatenta, que não percebe o quanto suas próprias impressões interferem na realidade. Marco Aurélio dizia, a alma se tinge da cor dos pensamentos. Se os pensamentos são sombrios, o mundo se torna sombrio. Se são claros, o mundo se ilumina. A lente suja é feita de julgamentos automáticos, experiências mal resolvidas e memórias que nunca foram limpas. E quanto mais você acumula, mais pesada ela se torna. Chega um momento em que a pessoa já não olha para a vida, apenas para os próprios filtros. Mas há algo belo nisso tudo. Toda lente pode ser limpa. Feche os olhos por um instante e imagine estar diante de uma janela antiga, coberta de poeira. Você passa o dedo e, por um pequeno espaço, a luz atravessa. Aquela luz sempre esteve lá, apenas bloqueada. Assim é com a clareza da mente. Ela nunca some, apenas se esconde atrás de pensamentos que você não questiona mais. O pessimismo é o hábito de interpretar tudo pelo pior ângulo. É o vício de se preparar para o fracasso, mesmo quando nada deu errado. É olhar o copo e ver sempre o que falta, nunca o que existe. É viver como se o mundo devesse constantemente uma explicação ou um favor. Mas o estoico escolhe outro caminho. Ele entende que o mundo não é bom nem mau, é o que é. Cabe a ele dar sentido às coisas. Se o vento sopra contra, ele ajusta as velas. Se o dia está nublado, ele agradece pela sombra. A clareza nasce da aceitação. A mente pessimista, por outro lado, vive num ciclo de resistência. Tudo a incomoda. O tempo, as pessoas, o trânsito, a demora, o silêncio. Ela se acostuma a encontrar defeitos e passa a depender deles para se sentir viva. E esse é o verdadeiro perigo, quando o pessimismo deixa de ser um sentimento e se torna identidade. Epicteto dizia que o homem não deve buscar mudar o mundo, mas a si mesmo. Porque é inútil limpar o espelho se o rosto continua sujo. A realidade externa é um reflexo da interna. Se há amargura em você, o mundo parecerá amargo. Se há calma, o mundo parecerá sereno. O pessimismo é uma lente suja, e o otimismo, ao contrário do que se pensa,
não é uma ilusão cor-de-rosa, é apenas o vidro limpo. É a visão sem distorções, a capacidade de ver as coisas como são, sem o peso das próprias feridas. Há uma passagem em que Sêneca escreve: "O homem sofre mais com a imaginação do que com a realidade." O pessimista vive exatamente assim, imaginando tragédias antes que elas aconteçam, interpretando gestos neutros como ofensas, transformando atrasos em injustiças e silêncios em rejeição. Ele vive no mundo das suposições, e esse mundo é sempre mais escuro do que o real. Mas quando você começa a perceber o quanto dessa escuridão é fabricada, algo muda. Você deixa de reagir automaticamente e passa a observar. Passa a se perguntar: será que é mesmo tão ruim assim? Ou sou eu que estou vendo por uma lente suja? E nesse instante, o mundo começa a clarear. A mente limpa enxerga com gratidão. Ela não ignora o problema, mas o coloca em proporção. Entende que um dia ruim não define uma vida, que um tropeço não é o fim do caminho, que uma crítica não é uma sentença. O olhar limpo não dramatiza, compreende. O pessimismo é como uma névoa que cobre o horizonte. A pessoa vive, mas não avança, porque acredita que o mundo é pequeno demais para ela. E o que o estoicismo ensina é que o horizonte nunca foi pequeno. Foi o olhar que se encolheu. Às vezes, basta um gesto de consciência para que tudo mude. Um banho demorado após um dia difícil. Um momento de silêncio, ouvindo o vento. Um café quente enquanto observa o sol se pôr. Coisas simples, mas que limpam a lente sem você perceber. O pessimismo perde força quando a presença cresce. A natureza entende isso melhor do que nós. Depois da tempestade, o ar fica mais puro. Depois da lama, o rio volta a correr limpo. O universo inteiro trabalha em ciclos de purificação. E a mente humana não é diferente. Ela precisa parar, refletir, descansar, para que a visão volte a ser nítida. Há um tipo de força que nasce quando você decide enxergar beleza mesmo em meio ao caos. É uma forma de resistência tranquila, porque o pessimista reage ao mundo, o sábio responde. O pessimista reclama, o sábio compreende. Um vive em luta com o inevitável, o outro se move com ele. E quanto mais limpa a mente fica, mais leve a vida se torna. Os ruídos perdem importância, os problemas perdem peso e as pessoas difíceis deixam de ser inimigas, passam a ser apenas parte do cenário. O pessimismo é o hábito de ver o pior. O estoicismo é a arte de ver o real. E o real, quando observado com calma, quase nunca é tão terrível quanto parece. Marco Aurélio escrevia que a vida de um homem é o que seus pensamentos fazem dela. Se você pensa em ruína, vive em ruína. Se pensa em luz, vive em luz. O mundo não muda primeiro. Quem muda é o olhar. Então, quando tudo parecer escuro, não se apresse em culpar o mundo. Talvez seja apenas hora de limpar a lente, de respirar fundo e perguntar: o que ainda há de bom aqui que eu não estou vendo? Porque sempre há algo, sempre. O pessimismo é uma lente suja, e a clareza é um ato de coragem. Lave a sua mente com pensamentos limpos, com silêncios longos, com ações simples. Olhe de novo e verá que o mundo nunca deixou de ser belo. Olhe de novo e verá que o mundo nunca deixou de ser belo. 7. Você não é vítima da vida, é o escultor dela. Há uma estátua dentro de você, uma versão mais firme, mais clara, mais inteira, mas ela está coberta por camadas de medo, distração e dúvida. E a vida, com seus golpes e desafios, vem com o cinzel nas mãos. A cada golpe, uma parte desnecessária cai. O que muitos chamam de dor, o estoico chama de esculpir. Você não é a vítima dos acontecimentos, é o escultor da própria existência. O que te acontece não vem para te reduzir, mas para te revelar. A diferença está em como você segura o martelo. Pense em um artista diante de um bloco de mármore. A princípio, ele não vê nada ali, apenas pedra, mas em sua mente já existe a forma. Ele sabe o que quer tirar, o que deve permanecer. Cada golpe é intencional. E mesmo que o pó suba e a pedra pareça se partir, ele continua, porque entende que é o processo. Assim é a alma humana, lapidada pela vida, moldada pelos erros, polida pelo tempo.
Os estoicos enxergavam a vida como esse ateliê invisível. O destino traz o material, mas a forma é sua. Você decide o que fazer com o que recebeu. Pode se deixar endurecer, tornando-se frio e ressentido, ou pode se refinar, transformando cada dificuldade em expressão de força. Epicteto nasceu escravo, sem liberdade alguma, mas descobriu que podia ser livre por dentro. Ele não esperou que o mundo o libertasse, ele libertou a própria mente. Essa é a essência da escultura interior. Perceber que a vida não te deve perfeição, mas te oferece matéria-prima. E a matéria-prima, muitas vezes, vem disfarçada de dor. O sofrimento é o cinzel mais honesto que existe. Ele remove o excesso, revela o essencial. É ele que mostra onde há resistência, onde o ego ainda tenta se esconder. Quando você para de lutar contra o processo e começa a trabalhar com ele, a escultura ganha forma. Mas o que muitos fazem é abandonar a obra no meio do caminho. Ao primeiro golpe, reclamam do destino. Ao primeiro obstáculo, declaram-se vítimas. E ao fazer isso, deixam o mármore bruto, sem expressão, sem beleza. A verdade é que ninguém molda uma vida significativa sem aceitar os riscos e as rachaduras. Toda escultura tem fissuras. São elas que provam que houve movimento, que algo foi transformado. Sêneca dizia que as dificuldades fortalecem a mente, assim como o trabalho faz o corpo crescer. O mesmo princípio se aplica aqui. O caráter não nasce pronto, é talhado. O autocontrole, a sabedoria, a calma, todos são resultados de repetidos golpes conscientes sobre o material bruto que somos. Pense na história de Marco Aurélio. Um homem cercado por guerras, traições e responsabilidades que esmagariam qualquer outro. Mas em vez de se vitimizar, ele escreveu meditações. Enquanto o mundo queimava, ele construía serenidade. Ele sabia que não podia controlar as tempestades, mas podia escolher como permanecer de pé nelas. Esse é o olhar do escultor. Ele não amaldiçoa a pedra por ser dura. Ele entende que é justamente essa dureza que permite criar algo que dure. E você? Como tem segurado o seu martelo? Há pessoas que batem com raiva, tentando quebrar tudo à força. Outras, com medo, mal tocam o mármore e vivem presas na forma antiga. O escultor estoico, no entanto, age com firmeza e paciência. Ele não se apressa, mas também não paralisa. Ele sabe que a transformação não acontece em um único dia. Ela é o resultado de constância, um golpe de cada vez, um pensamento de cada vez, uma atitude de cada vez. O erro de muitos é acreditar que a vida é algo que acontece com eles. Os estoicos entendiam que a vida acontece através deles. Você não é o objeto moldado pelo acaso, é a consciência que molda o acaso em aprendizado. E quando você muda essa perspectiva, tudo muda. Os fracassos deixam de ser humilhações e passam a ser ajustes de forma. As perdas deixam de ser castigos e se tornam parte da depuração. Até as injustiças, quando vistas com clareza, servem como testes de domínio próprio. Marco Aurélio escreveu: "O fogo prova o ouro, a adversidade prova o homem." Ele sabia que o sofrimento não é o inimigo. O verdadeiro inimigo é a mente que resiste a aprender com ele. O escultor da própria vida não culpa o cinzel, nem amaldiçoa o pó. Ele agradece o processo. Ele entende que nada é pessoal. O universo está apenas cumprindo seu papel, e ele, o seu. Há algo profundamente libertador nisso. Quando você para de lutar contra a vida, ela deixa de te parecer uma sequência de punições. Começa a parecer uma sequência de lições. A cada dia, algo em você se ajusta, se alinha, se aprimora. E o mais interessante é que quanto mais você se lapida, menos você sente necessidade de provar algo. A estátua fala por si. O sábio não precisa gritar suas conquistas. Ele as carrega no olhar, no modo como reage, no silêncio diante do caos. Mas esse estado não é conquistado sem esforço. Requer uma decisão diária, não se vitimizar. A mente vitimista é como um escultor que culpa o mármore por ser difícil de trabalhar. Ela esquece que a dificuldade é o que dá valor à obra. Epicteto dizia: "Não busque que as coisas sejam como você deseja, mas deseje que elas sejam como são, e sua vida fluirá bem." Essa frase é o lema do escultor interior. Ele não exige um material perfeito, ele o aperfeiçoa.
Quando a vida te testar, e ela sempre testa, lembre-se, o golpe que parece te ferir está na verdade te definindo. Cada erro é uma marca de aprendizado. Cada dor é um contorno da forma que você está se tornando. Há algo de sagrado em aceitar esse papel. Você deixa de pedir menos peso e passa a pedir mais força. Deixa de esperar que o destino mude e passa a lapidá-lo com suas escolhas. Você não é a vítima da vida, é o escultor dela. E o que define um grande escultor não é o material que recebe, mas o que faz com ele. O mármore pode ser frio, mas o toque humano o aquece. A vida pode ser dura, mas a consciência a torna arte. E um dia, quando olhar para trás, você vai perceber que cada golpe valeu a pena, que tudo o que doeu era parte da criação, que nada foi em vão. Porque no fim, o que sobra não é o pó, é a forma. E a forma é você. 8. A felicidade não está em ter, mas em compreender. O homem moderno corre atrás de números, corre atrás de status, corre atrás de algo que nunca chega. E quanto mais tem, mais vazio sente. Ele coleciona objetos, conquistas, promessas, mas quase nunca para olhar dentro de si e perguntar o que tudo isso significa. A felicidade, no olhar estoico, nunca esteve na posse. Ela mora na compreensão. Porque tudo o que você possui pode te ser tirado. A riqueza, a beleza, o poder, a juventude. Mas o entendimento permanece. Compreender é ter o que não se perde. Os estoicos chamavam isso de autarqueia, a autossuficiência interior. A capacidade de se bastar. Não no sentido de isolamento, mas no sentido de plenitude. É o estado em que você já não precisa se agarrar a nada, porque já entendeu que nada é realmente seu, nem as coisas, nem as pessoas, nem o tempo. Pense nisso. Você não possui o ar, mas o respira. Não possui o sol, mas se aquece. Não possui a terra, mas dela colhe o alimento. A vida é empréstimo, não propriedade. E a sabedoria está em desfrutar sem se apegar, em agradecer sem querer prender. Quem vive apenas para ter vive em guerra com o próprio desejo, porque o desejo é insaciável. Ele promete satisfação e entrega ansiedade. Hoje você quer uma coisa, amanhã quer outra, e quando finalmente alcança o que queria, a alegria dura pouco. Logo surge o vazio e o ciclo recomeça. Mas quando você compreende, algo muda. O coração se acalma, porque o sentido passa a vir de dentro, não de fora. A compreensão é o que transforma o comum em precioso. É o que faz alguém ver grandeza em um simples pôr do sol, enquanto o outro, com todos os luxos, sente tédio. Marco Aurélio, que poderia ter tudo, escreveu em suas meditações: pouco é necessário para uma vida feliz. Tudo está em sua maneira de pensar. Ele compreendia o que o poder não podia comprar: paz interior. A felicidade, para os estoicos, é o equilíbrio entre o que acontece fora e o que existe dentro. É o estado de harmonia em que o mundo pode se agitar, mas a alma permanece serena. Porque ela não depende das marés externas, apenas da clareza interna. Imagine agora uma xícara de cerâmica, simples, sem valor aparente. Você a observa de perto e nota as marcas do fogo, as pequenas imperfeições, os traços que o artesão deixou. Ela é imperfeita, mas única. O homem que busca ter pensará: é barata demais. O homem que busca compreender dirá: há beleza em sua história. A diferença é o olhar. O primeiro quer possuir, o segundo quer perceber. E essa é a essência da vida sábia: perceber. Ver o que está por trás da aparência, compreender o porquê das coisas, encontrar significado onde os outros veem apenas função. O mundo moderno nos ensinou a acumular, mas não a compreender. As pessoas sabem o preço de tudo, mas o valor de quase nada. Sabem quanto custa uma casa, mas não quanto vale o silêncio que habita nela. Sabem o preço de um relógio, mas não o valor do tempo. A compreensão devolve o sagrado ao cotidiano. Ela faz você enxergar que a felicidade não está no novo, mas no entender o velho de outro modo. Está em perceber o que sempre esteve ali, mas que você nunca notou. Epicteto dizia que o que perturba o homem não são as coisas,
mas a forma como ele as interpreta. O mesmo vale para a felicidade. Não é o que você tem ou deixa de ter que te faz feliz, mas o que entende sobre o que tem. Há quem possua pouco e viva em paz. Há quem tenha tudo e viva em tormento. E essa diferença não está no saldo bancário, mas na consciência. Porque o ignorante se distrai com o brilho das coisas. O sábio contempla a luz que elas refletem. Compreender é aceitar que a vida é feita de ciclos, que tudo vem e vai, que nada é garantido. E, paradoxalmente, é isso que torna tudo tão valioso. Quando você entende a impermanência, aprende a saborear o instante. Aprende que o café de hoje é único, que o abraço de agora não volta, que a tarde silenciosa é um presente que o tempo está te emprestando. A posse tenta segurar, a compreensão libera, e só o que é livre pode ser plenamente apreciado. Sêneca escreveu que o homem sábio se contenta com o presente, não lamenta o passado e não teme o futuro. Essa é a consequência natural de quem compreende. Ele vive o agora com atenção. Ele entende que o ontem foi um mestre e o amanhã será apenas consequência do que faz hoje. Ter é um estado de insegurança. Você teme perder. Compreender é um estado de estabilidade. Você sabe que nada precisa durar para ter valor. E essa compreensão muda tudo, porque te devolve o poder sobre si mesmo. Quando entende, você escolhe melhor, deseja menos, aprecia mais. A mente deixa de ser escrava do querer e se torna guardiã do ser. A felicidade não é uma corrida, é um silêncio. Ela não acontece quando o mundo aplaude, mas quando você se entende em paz com o que é. Olhe ao redor. As árvores não competem entre si, o rio não apressa o curso, o vento não força a direção. Cada coisa apenas cumpre o seu papel, e há beleza nisso. A natureza compreende o tempo, por isso vive em harmonia. O homem, quando tenta controlar tudo, perde a harmonia. Compreender é voltar a esse estado natural, agir sem ansiedade, desejar sem se aprisionar, viver sem se desperdiçar. A felicidade não está em acumular vitórias, mas em entender o propósito de cada uma delas. Não está em conquistar o mundo, mas em compreender o que realmente é seu. E o que é seu? Apenas aquilo que você compreende, porque o que você entende se torna parte de você. Tudo mais é passageiro. Quando você entende, o medo diminui, porque a mente clara não teme o que muda. Ela sabe que a mudança é apenas outra forma da vida se mostrar. Então, da próxima vez que se sentir vazio mesmo tendo tudo, lembre-se. Talvez o que falte não seja algo, mas entendimento. Você não precisa ter mais. Precisa compreender melhor. A felicidade não está em possuir o mundo, mas em perceber que o mundo já te pertence no instante em que você o entende. E esse instante, o da compreensão, é o mais próximo que um ser humano pode chegar da paz. 9. A mente em paz é o maior luxo do mundo. Imagine acordar um dia e perceber que dentro de você não há ruído algum, nenhum pensamento apressado, nenhuma preocupação arrastando corrente, nenhum medo do amanhã. Apenas um silêncio vasto, profundo e leve, como um campo aberto após a chuva. É nesse estado que o homem finalmente descobre o que os estoicos chamavam de tranquilidade da alma. A mente em paz é o maior luxo do mundo e, curiosamente, é o único que não pode ser comprado. Você pode ter ouro, fama, poder, mas se a sua mente for um campo de guerra, nada te pertence de verdade. O corpo pode dormir em lençóis caros, mas o espírito inquieto nunca repousa. Sêneca dizia que o homem que não domina a própria mente será escravo mesmo no trono. E ele tinha razão, porque a paz não depende do cenário, mas do comando interno. A mente em paz não é a ausência de problemas, é a ausência de agitação diante deles. É a arte de estar inteiro, mesmo quando o mundo está quebrado. Marco Aurélio, no auge de seu poder, cercado por guerras e pestes, escreveu: aquele que vive em harmonia consigo mesmo, vive em harmonia com o universo. Ele entendia que o verdadeiro império é o da serenidade. O homem que governa o próprio pensamento é mais poderoso do que o que governa um exército. Mas a maioria das pessoas não entende isso. Elas buscam a paz fora,
em viagens, em distrações, em conquistas, e se frustram ao perceber que o barulho que as persegue está dentro delas. Podem mudar de cidade, de trabalho, de companhia, mas se não mudarem o próprio diálogo interno, carregarão o mesmo caos por onde forem. Epicteto dizia que não é o mundo que te perturba, é a sua opinião sobre o mundo. E essa é a essência da mente tranquila. Saber que nada externo tem poder de roubar a calma de quem aprendeu a observá-lo sem se misturar. Feche os olhos por um instante e imagine-se à beira de um lago, ao entardecer. A superfície da água reflete o céu dourado, imóvel. Uma folha cai e forma círculos suaves, mas em segundos, tudo volta a se estabilizar. É assim que funciona uma mente serena. Até os impactos se tornam breves. Nada permanece turbulento por muito tempo. Agora imagine o oposto. Uma mente inquieta é como um mar em tempestade. As ondas quebram umas nas outras, o vento sopra em todas as direções e não há como enxergar o fundo. É impossível navegar sem se perder. Assim é a vida de quem não aprendeu a cultivar silêncio interior. A mente em paz não nasce do acaso, ela é construída. E essa construção exige disciplina. É preciso aprender a soltar o que não se pode controlar, a calar o que não precisa ser dito, a simplificar o que é desnecessário. Os estoicos chamavam isso de ataraxia, um estado de equilíbrio mental em que nada te tira do eixo. E esse estado não vem com meditação, nem com fuga. Ele vem com clareza, com a capacidade de perceber que quase tudo o que te tira a paz é menor do que parece. A pessoa que conquista a paz interior não é a que evita o caos, é a que aprendeu a atravessá-lo sem se perder. Veja, há um detalhe curioso na natureza. Depois de uma ventania, o ar fica mais puro. O barulho do vento dá lugar a um silêncio nítido, quase sagrado. Assim é o processo interno. Depois de enfrentar o turbilhão, vem um momento em que tudo se acalma. E nesse instante, você percebe que o silêncio sempre esteve lá, esperando que você parasse de lutar contra ele. A paz mental é esse retorno. É quando você deixa de se identificar com cada pensamento. É quando entende que pensar não é o mesmo que ser. O estoico observa a mente como quem observa o céu. Sabe que as nuvens passam, mas o céu permanece. Os pensamentos são nuvens, algumas densas, outras leves, mas nenhuma é o céu em si. Quando você aprende a não se apegar a elas, começa a perceber a imensidão azul por trás. O que mais rouba a paz de um homem é o excesso de ruído mental. E o ruído nasce de uma só causa: querer controlar o incontrolável. A mente em paz é aquela que aprendeu a aceitar o fluxo, a deixar o rio correr, a entender que o tempo cuida do que é dele. Muitos acreditam que precisam de mais coisas para se sentirem tranquilos, mas o estoico entende que a paz vem da subtração. Quanto menos desejo, mais espaço. Quanto menos urgência, mais clareza. Quanto menos palavras desnecessárias, mais verdade. A paz é o luxo de quem não precisa provar nada. Você já notou como as pessoas mais sábias falam devagar, olham com calma e raramente se exaltam? É porque aprenderam que nada realmente urgente merece o sacrifício da alma. A mente em paz não busca vencer, busca compreender. Ela não tenta dominar os outros, tenta compreender a si mesma. E quando compreende, o mundo se torna mais leve. O trânsito deixa de ser tortura, o silêncio deixa de ser desconforto, a solidão deixa de ser inimiga, porque você percebe que está tudo certo, que as coisas seguem seu ritmo natural e o seu papel é apenas manter-se centrado. Sêneca dizia que a tranquilidade é o bem mais desejado e o mais difícil de obter. Difícil, porque exige o que poucos têm coragem de fazer: parar. Parar de reagir a tudo, parar de se justificar, parar de carregar os ruídos alheios. A mente em paz não busca fugir do mundo, mas permanecer inteira nele. Ela caminha entre os ruídos, mas não se mistura. Vive entre os distraídos, mas mantém foco. O mundo pode gritar, mas ela responde com um olhar calmo, e esse olhar muda o ambiente. E talvez essa seja a maior conquista de todas: influenciar sem dizer nada.
Porque quem encontrou paz se torna uma presença que transforma. O simples fato de estar ao lado de alguém assim já traz equilíbrio. A mente em paz é o maior luxo do mundo porque é rara. Rara em um tempo de pressa, de competição e de ansiedade. Mas continua sendo o que todos buscam, mesmo sem saber. Você pode viver em qualquer lugar, ter qualquer vida, desde que tenha paz. Sem ela, até o paraíso seria incômodo. Então, se quer investir em algo realmente valioso, invista na serenidade. Aprenda a cultivar o silêncio, a respirar antes de reagir, a deixar ir o que te fere. A mente em paz é o verdadeiro sinal de riqueza, a única que não depende de ninguém, a única que não pode ser tirada de você. E quando você a encontra, descobre o que Marco Aurélio quis dizer. O universo está em harmonia quando o homem está em paz consigo mesmo. Porque no fim, o mundo não precisa se acalmar. É a sua mente que precisa. E quando ela encontra esse silêncio, tudo o mais, o tempo, as pessoas, os ruídos, se alinham ao seu ritmo. 10. Tudo começa com o pensamento certo. Toda grande mudança, toda conquista, todo recomeço, começa com um pensamento. Antes da decisão, antes da ação, antes do resultado, existe sempre uma ideia que se ergue silenciosamente dentro de você e diz: é possível. Esse é o ponto de partida de tudo o que o ser humano já construiu. Mas o problema é que a maioria das pessoas se acostumou a pensar no automático sem perceber o peso que cada pensamento carrega. Elas dizem que querem mudar, mas continuam pensando com a mente velha. Querem alcançar o topo, mas alimentam pensamentos de quem ainda duvida do primeiro passo. E é aí que o estoicismo se torna mais do que filosofia, se torna ferramenta. Os estoicos sabiam que a mente é o campo onde a vida acontece primeiro. Marco Aurélio dizia: a qualidade dos seus pensamentos determina a qualidade da sua vida. Ele não estava falando de otimismo superficial, mas de estrutura mental. O pensamento certo é aquele que te conduz ao domínio, à clareza, à ação inteligente. Pense em como uma semente carrega dentro dela o desenho inteiro de uma árvore. O pensamento é a semente. Ele contém, em silêncio, tudo o que pode vir a existir. E se a semente for fraca, ou se for deixada num solo improdutivo, nada floresce. Assim também é a mente. O que você planta nela se tornará a sua realidade. O pensamento certo é aquele que constrói, não o que te prende. É o pensamento que questiona o medo, que confronta a dúvida, que te coloca em movimento mesmo quando o cenário ainda é incerto. Epicteto dizia que não é o que acontece que importa, mas como você pensa sobre o que acontece. Isso significa que o pensamento não apenas interpreta o mundo, ele o define. Se você pensa como vítima, o mundo se torna uma sequência de injustiças. Se pensa como criador, tudo se torna matéria para moldar. Mas o pensamento certo não é apenas positivo. Ele é lúcido. Ele enxerga a realidade como ela é, sem ilusões nem pessimismo. Ele reconhece os limites, mas não se submete a eles. Ele entende o medo, mas não se ajoelha diante dele. O pensamento certo começa com uma decisão, a de não permitir que a mente ande sozinha, porque a mente solta é como um cavalo selvagem. Corre em círculos, se assusta com o próprio eco e nunca chega a lugar algum. O estoico pega as rédeas. Ele guia. Ele observa cada ideia que nasce e decide: isso me fortalece ou me enfraquece? É nessa vigilância silenciosa que nasce o verdadeiro poder. Pense em quantas vezes você se pegou repetindo os mesmos padrões, as mesmas falas, as mesmas justificativas. Tudo começa com o mesmo tipo de pensamento, e por isso, tudo termina do mesmo jeito. O pensamento certo é o que quebra esse ciclo. Ele te tira do eixo da repetição e te coloca no eixo da criação. A cada manhã, o estoico entende que tem um novo campo de batalha, a própria mente. E é nesse campo que o dia é vencido ou perdido. Antes mesmo de sair da cama, antes do primeiro gesto, o pensamento certo já precisa estar em pé. Hoje vou agir com razão. Hoje nada externo vai roubar minha calma. Hoje eu vou escolher como reagir. Essas pequenas frases, quando ditas com convicção,
são o que moldam o caráter. O pensamento certo é hábito, não milagre. É disciplina mental. Imagine o pedreiro que constrói um templo. Ele ergue pedra por pedra, sabendo que cada uma, por menor que pareça, sustenta o conjunto. Assim é com o pensamento. Um dia ruim não destrói sua estrutura se você tiver uma base sólida. Mas quem vive reagindo, pensando de forma impulsiva, constrói sobre areia. Um vento e tudo cai. Sêneca dizia que nenhum vento é favorável para quem não sabe aonde vai. O pensamento certo é o mapa. É o ponto de orientação que impede que você se perca no meio do caminho. O mundo moderno nos ensina a correr, mas não a pensar. As pessoas querem resultados, mas não sabem o que estão alimentando por dentro. O estoico faz o contrário. Primeiro, organiza a mente, depois age. Porque sabe que uma ação sem clareza é apenas agitação disfarçada de progresso. O pensamento certo não é barulhento. Ele é silencioso, mas firme. É aquela voz interior que diz, continue, quando tudo ao redor te empurra para parar. É o foco de quem sabe que o controle externo é frágil, mas o domínio interno é invencível. E o mais interessante é que o pensamento certo se multiplica. Um pensamento lúcido gera outro e outro, até que a mente se torna um ambiente de força. Da mesma forma, um pensamento negativo também se espalha, e é por isso que o estoico é seletivo. Ele não permite que qualquer ideia ocupe espaço em sua mente, da mesma forma que não deixaria qualquer pessoa bagunçar sua casa. Epicteto ensinava que o homem livre é aquele que aprendeu a escolher seus pensamentos. E essa liberdade não depende de status nem de riqueza. Depende apenas de consciência. Você quer mudar a sua vida? Mude o tipo de pensamento que você alimenta quando ninguém está vendo. O pensamento certo é aquele que te puxa de volta quando a emoção tenta te arrastar. É o que te lembra do que realmente importa. É o que te mantém racional no meio do caos. Os estoicos viam a mente como um jardim. Se você o abandona, as ervas daninhas crescem. Mas se o cultiva com constância, regando, podando, observando, ele floresce em serenidade. A paz, a disciplina, a sabedoria, o autocontrole. Tudo começa com o pensamento certo. Sem ele, tudo desmorona. Pense em como uma faísca acende um fogo. O fogo pode destruir, mas também pode aquecer. Depende do que você faz com ele. O pensamento é essa faísca. O mesmo poder que te destrói, se direcionado, pode te elevar. O pensamento certo não é sobre ser positivo o tempo todo. É sobre ser consciente o tempo todo. É sobre saber onde está sua atenção e não deixar que ela seja sequestrada por ruídos. Marco Aurélio escreveu: a vida do homem é o que seus pensamentos fazem dela. Quando você entende isso, percebe que a realidade é moldável e o molde é a mente. Por isso, pare de repetir a história que te enfraquece. Pare de alimentar o pensamento que te diminui. O que você pensa hoje é o que você será amanhã. Comece de novo, mas comece por dentro, porque o mundo externo é apenas o reflexo do que você acredita possível, e o impossível começa a se tornar real quando você decide pensar de forma diferente. Tudo começa com o pensamento certo, o resto é consequência. Pensar positivo não é negar a dor, é escolher enxergar sentido nela. É uma prática diária, como respirar fundo diante da adversidade e decidir: isso não vai me dominar. Porque o verdadeiro poder está em permanecer calmo, lúcido e confiante, mesmo quando o mundo tenta te distrair com o medo. Se essa mensagem fez você refletir, deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. E se você ficou até o final, escreva nos comentários: eu fiquei até o final, porque isso mostra que você é alguém que busca evoluir de verdade e não apenas assistir. Continue firme, continue positivo e lembre-se, quem domina os próprios pensamentos, domina o próprio destino.